100% dos piscicultores que estão começando colocam peixes em quantidade muito maior, muito superior do que realmente cabe dentro do teu tanque de peixe. Ao longo de 11 anos que eu já trabalho na piscicultura, nunca aconteceu de chegar para mim alguém que começou na piscicultura sem informação nenhuma, sem conhecimento nenhum, foi lá e colocou a quantidade de peixes correta. Em 100% das vezes, o piscicultor iniciante, sem conhecimento nenhum, chega pedindo socorro, porque já está tendo problemas, e geralmente esses problemas tendem a acontecer já na seca ou já no inverno, né? Porque muitas vezes o piscicultor ele já alojou esse peixe lá em fevereiro, em janeiro, enfim, dependendo da região aí, em épocas distintas. Então, se você não para pensar, não para traçar estratégia antes de começar a produzir o peixe, você vai ter, né, problema de mortalidade, problema de perda de rendimento, problema de conversão alimentar muito ruim. E isso vai impactar diretamente no teu faturamento, vai impactar diretamente na tua lucratividade. E aqui eu falo para vocês coisas que muitas vezes parecem óbvias, mas que não estão sendo feitas na piscicultura. E eu sei que não estão sendo feitas por conta dos tipos de problemas que eu recebo todos os dias. Seja dentro da comunidade de alunos, seja através de audiência do YouTube, seja através de audiência do Instagram, quando eu abro as caixinhas, seja através das consultorias presenciais, das consultorias online. Todos os dias tem demanda de gente pedindo socorro por ter errado no planejamento. Se você não faz o planejamento correto, com certeza vai ter problemas de faturamento e de lucratividade, principalmente, né? Mesmo aqueles que conseguem passar o inverno ou passar a seca sem ter mortalidade, perda de lucratividade, o que é muito ruim, né? Porque, principalmente para o piscicultor que não faz contas, porque ele não vê o peixe morrer, se ele não vê o peixe morrer, ele acha que está tudo bem, e aí no final do ciclo lá, ele acha que o dinheiro está entrando e ele só está tirando dinheiro do bolso para pagar a ração, para pagar a ração, para pagar a ração, sem nem ter visto onde esse dinheiro foi. Qual que é o grande exemplo que a gente tem aí, né? A gente fez uma conta de um dos nossos alunos, alojou os peixes dele no mês de março, quando foi em junho ali, né? Meados ali de junho, já começa o inverno, e aí ele não conseguia mais fazer com que esses peixes consumissem ração na velocidade que precisava, enfim, não conseguia mais ter estratégia. Ele colocou a quantidade de peixes maior do que cabia dentro do tanque dele, ele colocou esses peixes exatamente antes de o inverno começar, e quando nós fomos avaliar os dados financeiros da piscicultura dele, ele já estava tendo um prejuízo de 45% na piscicultura dele, porque a conversão alimentar não chegava. Ele continuava alimentando os peixes, mesmo os peixes não consumindo. E aí existe um grande problema também, né? Para quem tem inverno, por exemplo. Às vezes você acha que o peixe está consumindo a ração. E é comum quando a gente tem tanto baixas temperaturas quanto temperaturas acima de 32 graus, tá? Para quem mora em lugares muito quentes. É comum acontecer o quê? O peixe pegar a bolinha, você jogou, o peixe pega o pellet da ração e ele sai com essa ração e ele cospe a ração fora. É comum isso acontecer. Ou em má qualidade de água, quando é o caso de pisciculturas com um período de seca, com estiagem de seca e muito forte. Então, se você não presta bastante atenção no comportamento do peixe na hora da alimentação, você continua arraçoando, continua jogando a alimentação ali para o peixe e ele está consumindo a ração sem estar ingerindo. E na grande maioria das vezes, por exemplo, no inverno, se você tem temperaturas abaixo de 26 graus, o peixe ele já não consegue ter o máximo de eficiência da utilização dos nutrientes dessa ração. Então, quando eu tenho temperaturas abaixo de 24 graus, eu não posso
fornecer, e eu estou falando 24 graus, eu nem estou falando aí de temperaturas abaixo de 20, de 18 graus, que tem regiões do país que a gente chega a essas temperaturas na água. Quando eu tenho temperaturas abaixo de 26, abaixo de 28 graus, de 24 graus, a gente precisa reduzir a quantidade de ração que vai ser fornecida, porque o peixe ele não vai ter o máximo aproveitamento do consumo 100% daquela ração. Então, eu preciso ir reduzindo a ponto de que abaixo de 18 graus de temperatura da água, a gente cessa a alimentação. Então, para quem tem piscicultura, que tem num lugar onde o inverno está bem marcado, né? Inverno bem predominante ali nesse período do ano ali, de junho a agosto, setembro, e continua alimentando mesmo que pouquinho a ração, né? Ah, mas eu prefiro alimentar um pouquinho porque você está com medo que esse peixe morra de fome, né? Você está jogando dinheiro fora o tempo todo. Porque com temperatura abaixo de 18 graus, esse peixe não converte nada dessa ração. Nada. Mesmo que ele coma, ele não converte nada dessa ração. Ou seja, ele não faz ganho de peso. E isso é muito ruim pensando em lucratividade, porque você está jogando ração, eu costumo dizer, está jogando notinhas de 100, igual o Silvio Santos faz, jogando notinhas de 100 reais lá dentro do tanque de peixe, porque o peixe está comendo essa ração, se ele tiver, né, comendo, e ele não está convertendo. E você continua comprando a ração. O teu custo continua aumentando, mas você não está fazendo ganho de peso, você não está fazendo carne no peixe. Isso atrasa muito a tua lucratividade.